Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez eu vou falar sobre os meus 10 álbuns favoritos, os melhores álbuns na minha opinião, os que eu ouvi em 2022, dentre tantos, acabei comprando e foram os que eu mais gostei. Obviamente que quando você fala em melhores, você está fazendo uma escolha muito pessoal e que vão ficar de fora inúmeros álbuns que são tão bons quanto esses que eu escolhi. Então, até inclusive, quando a gente faz essas listas de melhores, é uma lista assim que para muitos não tem interesse algum, né? Tem pessoas que dizem assim, por que eu vou querer saber os 10 melhores álbuns que uma pessoa ouviu? Porém, existem aqueles que têm interesse nisso, e inclusive eu, quando sempre, né, desde quando comecei a ler revistas de música, era sempre a minha curiosidade quando chegava no final de ano, era ver a lista dos críticos musicais dizendo quais os discos que eles mais tinham gostado. E aí eu procurava, né, ouvir aquilo para ver se eram bons ou ruins, né? Nem sempre as listas batiam com o meu gosto, mas não deixavam de ser uma referência. Então tá aí a importância das chamadas listas de melhores. Eu estou gravando esse vídeo na metade do mês de novembro, porque eu acredito que não vai ser lançado, né? Vamos ver, né? Pode ser que eu me surpreenda e que saia algum disco até o final de ano melhor que algum desses 10 aqui que eu escolhi. Mas, como já tem muitas publicações ao redor do mundo lançando a sua lista de melhores, eu resolvi fazer a minha e colocar aí para vocês. Daí, nos comentários, vocês podem também listar quais são os 10 melhores que vocês ouviram nesse ano, né? Dizer o que concordam, o que discordam, o que não conhecem da minha lista. Enfim, fica aí para vocês fazer essa avaliação. O primeiro álbum não está na ordem de preferência. Bom que você diga, aqui os 10 foram listados não na ordem de preferência. Um dos álbuns que me agradou demais, assim, para mim foi uma surpresa, foi esse aqui, o Scorpions, o Rock Believer. Esse álbum do Scorpions, antes mesmo dele ser lançado, muita gente que já tinha tido acesso às gravações, falavam que seria um ótimo álbum. E depois, de pronto, não teve erro mesmo. Na minha opinião, o Scorpions fez o seu melhor álbum, pelo menos nos últimos 30 anos. É um álbum consistente, não tem música fraca, até mesmo as baladas, que sempre assim são questionados por alguns que reclamam do excesso de baladas. Aqui, as poucas baladas que tem são muito boas. Então, é um disco que vale a pena ouvir do começo ao fim e coloca o Scorpions novamente no topo. Embora a banda esteja falando, né, já há algum tempo que deve parar, mas se for esse o último álbum do Scorpions, então eles pararam com uma despedida espetacular. Vale muito a pena conferir. O segundo álbum que eu vou falar é esse aqui, ó, da banda Ghost, o Impera. O Ghost é uma banda que no começo eu não gostava, né? Ghost não gostava, tá aí um trocadilho já, né? Eu não gostava da banda, assim, principalmente nos 2 primeiros álbuns. Eu achava assim, sei lá, eu achava que existia uma a banda era superestimada demais, assim. Principalmente depois que o James Hetfield do Metallica apareceu com uma camisa do Ghost num programa e falou que o Ghost era uma das revelações, começou assim uma adulação muito grande por parte da crítica e eu não conseguia entender o porquê tanto daquilo. A partir do terceiro álbum, o Melhora, né, que é o nome do terceiro álbum, a banda melhora. Aí outro trocadilho. Então, esse álbum aqui, o Impera, que é o 5º álbum da banda, vem com uma sonoridade que vem me agradando mais, porque o Ghost começou a investir muito mais numa sonoridade assim, hard rock, com referência à música pop. Então, assim, esse álbum aqui também
mostra o Ghost numa forma assim, mantendo uma sonoridade a partir do terceiro álbum, que me agrada muito mais, e esse álbum também manteve esse padrão. Então, o quinto álbum do Ghost, o Impera, está na minha lista aqui como um dos melhores de 2022. O terceiro álbum que eu estou mostrando aqui é do cantor The Weeknd, né? O Down, lançado no início de 2022. O The Weeknd é um cantor canadense que tem aquela sonoridade do rhythm blues, né? O R&B, né? Chamado R&B. E só que com as influências da música indie, do pop dos anos 80, um pouco de música eletrônica. Então aqui tem referências de bandas como o A-ha, por exemplo, o Michael Jackson. É uma sonoridade bem cativante, é um som que vale a pena conhecer dos artistas da música pop, é um dos que eu mais gosto ultimamente. Pode ser que não agrade a muitos, mas particularmente a mim agradou bastante, e desde o primeiro álbum, eu tenho todos os álbuns do The Weeknd e esse aqui não foi diferente, veio com essa sonoridade mantendo o mesmo padrão e para mim está entre os melhores de 2022. O quarto álbum que eu vou mostrar é esse aqui, ó, o Marillion, né, o An Hour Before It's Dark. Esse álbum aqui, né, já nossa, até perdi a conta aqui com o Steve Hogarth, deve ser acho que já gravaram mais de 10 álbuns, a banda já deve ter gravado mais de 10 álbuns com ele no vocal, e eu particularmente acho que esse aqui, se não é o melhor, está entre os melhores gravados com o Steve Hogarth nessa fase. É um álbum realmente assim que pega aquela sonoridade do Marillion, está aqui bem diluída de uma maneira assim que realmente você escuta do começo ao fim, se prende, as composições são, o instrumental é perfeito, o vocal do Steve Hogarth está excelente, então vale a pena conhecer. Quem curte o Marillion deve ter achado esse álbum sensacional. Eu mesmo não sendo um grande fã da banda, achei que esse álbum aqui, nossa, realmente me chamou muita atenção e por isso está na lista. O quinto álbum que eu estou mostrando aqui é o Skid Row, The Gang's All Here. Esse álbum é o primeiro com o vocalista Eric Gronwall, o sueco que antes fazia os vocais da banda Hit, né? E o Eric Gronwall é um prodígio, né? Ele começou como participante no programa Ídolos, né, da Suécia, venceu aquele programa e depois se tornou vocalista da banda Hit. Recentemente ele teve também uma batalha contra o câncer e graças a Deus venceu, né? Então é também uma questão de superação o que ele conseguiu aqui, e justamente ele veio se tornar vocalista da sua banda favorita, né? Então é realmente um sonho que o cara está concretizando, se tornar vocalista, e a performance vocal dele aqui é realmente de cair o queixo. Não é exagero dizer que esse álbum do Skid Row está entre os melhores da banda, da discografia. Então, quem ainda não ouviu, ouça, porque vale muito a pena ouvir o Skid Row com o Eric Gronwall no vocal. Sinceramente, o Sebastian Bach não está fazendo falta nenhuma aqui, não faria melhor do que ele fez com essas músicas que realmente são muito inspiradas. Vale a pena conferir o novo do Skid Row. O sexto álbum que eu estou mostrando aqui para vocês é o Tears for Fears, o The Tipping Point. É o novo álbum da banda, depois de quase 20 anos sem um álbum de inéditas. Eles voltaram com a mesma classe, com a mesma categoria dos álbuns lançados na década de 80. Quem já conhecia o Tears for Fears, quem conhece o Tears for Fears daqueles álbuns dos anos 80, não vai se decepcionar certamente. É uma banda que sempre teve uma categoria acima da média, e aqui não foi diferente. Então, quem não ouviu, vai lá e ouça
o Tears for Fears, The Tipping Point. O sétimo álbum da minha lista é o White Lies, o As I Try Not to Fall Apart. O White Lies, inclusive, é uma das bandas que eu recomendo aqui num dos vídeos meus, como uma das bandas surgidas de 15, 20 anos para cá que merecem uma maior atenção. White Lies sempre fez discos ótimos, não tem nenhum disco fraco na discografia da banda, e esse aqui não foi diferente. É um disco assim, com uma sonoridade assim que remete às bandas do Tecnopop dos anos 80, mas assim um pouco mais sombrio também em alguns momentos. Então lembra um pouco o Depeche Mode, tem alguns momentos que lembra U2, mas assim, tem uma identidade própria, White Lies, e vale a pena conhecer para decidir se gosta ou não. Eu particularmente acho ótimo. O oitavo álbum da lista é esse aqui, da banda sueca Treat, o Endgame. O Treat também é uma banda que não tem álbum ruim. E não foi diferente com o Endgame. É sempre aquele álbum com composições cheias de melodia, aquele hard rock assim, com refrões cativantes, vale a pena você conferir. Quem não conhece o Treat ainda, vale a pena visitar toda a discografia da banda, porque é uma discografia que não tem falhas. Na minha opinião, são todos os álbuns bons, e esse aqui também manteve a média, ótimo realmente, e saiu também em CD nacional, é bom que se diga, então vale a pena adquirir. O nono álbum que eu estou mostrando para vocês é dessa banda aqui, Fans of the Dark. É uma banda recente, surgiu em 2020, gravou o seu primeiro álbum em 2021 e agora, em 2022, lançou o Suburbia, que é esse aqui, o segundo álbum da banda. É uma banda também que faz um melodic rock, um hard rock assim. O que chama bastante atenção é o vocal da banda, o Alex Falk. Ele canta muito bem mesmo, ele tem um timbre vocal assim um pouco diferente dos vocalistas de hard rock e que não deixa a peteca cair em momento algum. Realmente o cara tem uma capacidade técnica acima da média. Então quem não conhece essa banda sueca aí, que é uma banda nova ainda, né, o Fans of the Dark, vale muito a pena ouvir e tirar suas conclusões se é bom ou não. Eu particularmente já tenho os 2 álbuns da banda e recomendo. E para encerrar, né, não poderia faltar entre os meus 10 álbuns favoritos o Avantasia, né? Porque o Avantasia, todo mundo sabe que eu sou fã do Edguy, né, do Tobias Summit, e o Tobias Summit é o líder do Avantasia. E o Avantasia é um projeto, na minha opinião, o maior e melhor projeto da história do metal, e ele conseguiu, né, desde que lançou as primeiras partes lá do Metal Opera em 2000 e 2001, fazer um projeto que se tornou grandioso, né, sempre com convidados. Nesse mesmo aqui temos o Geoff Tate do Queensryche, temos o Jorn Land, o Bob Catley, enfim, o Eric Martin do Mr. Big. Sempre as participações são ótimas, as músicas parecem ser feitas sob medida para cada um deles cantar. E com esse álbum aqui não foi diferente. A Paranormal Evening with the Moonflower Society. É um que mantém o Avantasia no topo, né? O Avantasia não tem erro. É você ouvir e gostar. E para mim, que, né, sou fã, sou suspeito para falar. Então, esse aqui não poderia deixar de estar na lista. Também saiu em edição nacional. Quem quiser comprar aí, já está à venda nas lojas. E vale muito a pena conhecer. Então, são esses os 10 álbuns que eu considero os melhores, né, que eu ouvi nesse ano. Lembrando, né, que tem muitos outros álbuns aí que infelizmente não puderam entrar na lista devido à limitação da quantidade, mas que também são ótimos, excelentes e que mereciam estar.
Então fica aí para vocês essa lista, comentem aí, digam o que vocês acharam, não da lista, mas fala dos álbuns que vocês ouviram, os 10 melhores aí, que ficaria mais legal ainda para a gente ter um referencial. Então era isso por hoje, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.